Fala pessoal, hoje vamos falar um pouquinho da corrida de Miami, a quinta etapa do Campeonato de Fórmula 1. Uma corrida, talvez falam aí, que foi a corrida que teve mais celebridades da história da Fórmula 1, num lugar só, um evento que foi espetacular, muito voltado também para o entretenimento, mas a corrida também teve seus problemas, a pista tem situações que dá para melhorar, mas foi um bom GP e a gente vai falar aqui um pouquinho do que aconteceu, do que já saiu na segunda-feira, o porquê que, por exemplo, o Pérez não andou bem, não conseguiu atacar o Sainz no final da corrida, entre outras coisas, a gente vai estar explicando um pouquinho o que aconteceu no fim de semana. Bom, começando pela classificação, o Carlos Sainz teve um problema durante os treinos, andou pouco, e ele falou que só não fez a pole realmente porque não tinha andado muito na pista, mas que tinha um carro bem acertado. Ele acabou largando em terceiro, a Ferrari marcou o primeiro e o segundo lugar. Lembrando, o Carlos Sainz mandou bem porque bateu forte também nos treinos, mas conseguiu recuperar e largando em primeiro. A Mercedes dava pinta que vinha para ficar ali próximo da Red Bull e da Ferrari, isso na sexta-feira. Depois eles não entendem, eu tentei procurar em tudo que saiu de gente especializada e de fato eles tentaram abaixar o carro um pouquinho mais para pegar a pressão aerodinâmica melhor para o sábado, o carro piorou e com os kicks, que é o porpoising lá que eles tanto falam, e de repente, mesmo levantando o carro para a classificação, eles não chegaram mais próximo do que tinham na sexta-feira. Mercedes, pelo incrível que pareça, bem perdido no acerto do carro. Uma surpresa boa foi o Bottas largando em quinto lugar, e aqui, falando um pouco da classificação, a diferença maior continua sendo um gráfico aqui do Leclerc com o Pérez, as velocidades finais de reta. A Ferrari parece que tem sim um carro um pouco melhor de curva, com umas velocidades mínimas um pouco mais altas, só que o final de reta ainda a Red Bull vai muito bem. Bom, a largada, o Verstappen sabia que tinha que tentar dar uma arriscada, do lado direito da tela, aqui, esquerdo da pista, um pouco mais limpo, tracionou melhor, só que o Verstappen mandou muito bem. Todo mundo estava meio assim de passar pelo lado de fora. Uma das características ruins dessa pista de Miami era de estar muito suja fora do traçado, mas o Leclerc aproveitou a primeira volta que a pista estava limpa e conseguiu fazer a ultrapassagem por fora no Carlos Sainz, mandando muito bem aí. Então, nisso, ficou no começo da corrida, parecia até que o Leclerc ia conseguir colocar um ritmo, mas na verdade ele nunca conseguiu abrir mais que 1.7 ali do Verstappen. O Verstappen ficou cozinhando ele um pouquinho, a Ferrari dá a impressão que quando está com os pneus bons, tem um carro tão bom, até melhor do que o da Red Bull, só que começa a desgastar. O pneu dianteiro direito começou a fazer uma marquinha preta lá e já foi o suficiente para o Christian Horner ir no rádio e falar isso para o Verstappen, que estava na hora de começar a atacar. E foi o que ele fez. Na volta 8, ele já grudou, Verstappen já grudou para cima do Leclerc. Leclerc nem resistiu muito, achei até estranho, achei que ele ia dar uma protegida melhor pela direita, mas não. Talvez até pensando numa tática de atacar, de não acabar com os pneus naquele momento da prova, que eles iam dar uma andada longa com os pneus, mas o fato é que ele não segurou muito. Aí já aqui é interessante que o Leclerc por algumas voltas colocou uma pressão, enquanto estava na zona de DRS, da abertura da asa móvel, ele colocava uma pressão. E aqui dá para ver as velocidades máximas, nesse ponto aqui, bem quando isso fica verde, é o momento que abre a asa. Aqui ele acabou de abrir a asa, o Leclerc, atrás, ele está 290 por hora, contra 293 do Verstappen que vem na frente. A hora que abre a asa no final da reta, ele sobe para 325 e o Verstappen mal ganha velocidade, fica com 307. Então essa é a diferença toda que faz a abertura da asa lá atrás, e por isso que o Leclerc conseguiu ficar algum tempo ali atrás dele. Aí na volta 20 entrou um rádio do Pérez falando que ele estava com algum problema. Ele falou que tinha quebrado o motor, e foi uma conversa longa de rádio, a equipe falando não, continua que não tem nada. Ele falou, como não tem nada? Eu estou tomando 4 segundos por volta. Ele mudou, foi pedido um ajuste no volante, era algum sensor
que causou esse problema, ele reajustou. Só que deu a impressão que ele voltou ao normal. Aí, lógico, por isso que é legal a gente fazer esses vídeos pós-corrida. O carro nunca voltou o que era. Ele perdeu, eles calculavam aí em torno de 30 cavalos, mesmo depois que o carro voltou a funcionar ok, né? Que ele conseguiu se manter na pista e seguir a corrida. Aí nisso, começaram os pit stops, né? O Hamilton parou um pouco antes na volta 23, que na verdade não era antes, essa era a volta programada por todos. Provavelmente aqui ele teria que talvez fazer mais uma parada, estava muita gente falando que ia precisar de 2 paradas, mas as equipes foram vendo que o desgaste de pneus não foi tão grande e eles conseguiram jogar um pouco mais para frente. Aí na volta 25, o Leclerc faz sua parada para tentar uma diferença. A diferença já era razoavelmente grande, 4, 5 segundos do Verstappen para cima dele, então ele tentou parar para ver o que acontecia, mas é lógico que toda vez que isso acontece o líder segue, né, o segundo colocado para não correr nenhum risco, ou de safety car, ou de repente a troca de pneu começar a fazer ele virar muito mais rápido e ele perder essa posição. Então a Red Bull mandou bem, na volta seguinte já fez aliás até um pit stop bem mais rápido, quase 1 segundo aí mais rápido que a Ferrari, e nisso acabou, né, a diferença. Na volta seguinte entra Sainz e Pérez, também o Sainz com problema, daí todo aquele problema que o Pérez teve no motor, que ele perdeu quase 4 segundos, 5 segundos em uma volta, o Sainz teve um pit stop horrível, uma troca de pneus lenta e acabou recuperando 2 segundos praticamente nessa troca. Bom, e nesse momento na volta 31, lá na frente, estava tudo meio quieto, né? Verstappen para frente, 7 segundos na frente do Leclerc. Leclerc já estava mostrando aí que não tinha ritmo para andar próximo. E o Sainz também a 11 segundos do Verstappen, mais uns 3 ali atrás do Leclerc, e o Pérez também sem condições de atacar. Só que lá atrás estava uma briga boa, né? Uma briga entre Stroll, Magnussen, Vettel, Schumacher, o Mick Schumacher, que estava atrás do ponto dele, do primeiro ponto da Fórmula 1, quem sabe viria bem na terra dos Estados Unidos, lá que é onde é a equipe, né, a única equipe americana é a Haas, que é a equipe dele, e o pega ficou bacana. Lembrando que eu esqueci de falar no começo da largada, os 2 carros da Aston Martin largaram dos boxes, eles tiveram problema de temperatura de combustível, então vinha numa prova de recuperação tanto o Stroll como o Vettel nesse momento. E já na volta 37, interessante quando o Russell, você vê que o Russell ele tem iniciativa, esse aí a gente tem que ficar de olho, que é um cara fora da média. Ele entrou no rádio e falou, por que a gente não experimenta ficar aqui, né? Ele começou a perceber que com os pneus velhos, todo mundo parou, ele ainda tinha um ritmo ok com aqueles pneus velhos. Ele falou, de repente vem um safety car ou alguma coisa, podemos ficar fora. E a equipe falou, confirmado, vamos nessa sua alternativa aí, né? Então ele já se colocando junto para a equipe. Esse é o momento que o Alonso veio para cima do Gasly, veio de longe, né? Ele deu uma mergulhada para cima do Gasly, acabaram se encostando, aí o Gasly teve um problema no carro, o Alonso foi até penalizado depois em 5 segundos por causa disso, só que aconteceu, o Gasly com esse toque, ele teve algum problema no carro, saiu da pista, ficou pelo lado de fora, só que na hora que ele voltou, vinha ali o Norris, o Norris que não vinha, né? A McLaren não vinha de qualquer forma num fim de semana muito bom, eles acabaram se tocando, não diria que foi culpa de ninguém, o Gasly poderia ter dado mais espaço e ficado mais no canto, porque ele que estava do lado de fora, o Norris passou imaginando que o Gasly ia ter dado o espaço, mas foi um acidente razoavelmente grande aí, o que trouxe, e demorado também, trouxe um safety car virtual e logo em seguida um safety car e acabou isso movimentando toda a corrida, né? Dando até uma graça maior ainda para a corrida. E aquilo que o Russell tinha falado de vamos esperar, parece que ele estava fazendo a leitura, deu certo, né? Na volta 41 ele entrou para cumprir o seu pit stop e deu muita sorte aí, né? Ele saiu junto com o Hamilton, você vê que o Hamilton não está no ano né, que as coisas estão batendo com ele, ele tinha um carro melhor, ele fez um acerto melhor. A Mercedes, o que eles estão fazendo, que cada piloto está indo para um lado de acerto para tentar ver se acha, né, o carro de volta, uma vez que eles erram, né, na classificação, eles não podem mais mexer pelo regulamento e normalmente continua ruim para a corrida. Mas o fato é que
O Russell foi para o lado errado, o Hamilton para o melhor caminho, só que chegou na corrida de novo. Um pit stop atrapalhou a vida do Hamilton e acabou ajudando o Russell. Aí largou na volta 46, o Verstappen sempre muito esperto ali na largada, né, já abrindo uma certa vantagem. E daí logo depois, né, na 49, uma pena porque o Bottas tinha tudo ali para segurar a quinta colocação, só que no momento em que o Russell veio tentar fazer ultrapassagem por fora no Hamilton, ele mesmo falou depois da corrida que ele se distraiu, ele ficou querendo saber o que ia acontecer com esses dois pilotos, passou o ponto da freada e acabou encostando no muro, continuou a corrida, mas perdeu a chance do quinto lugar na prova, uma pena aí. E nesse momento dava a impressão que o Leclerc vinha para cima realmente do Verstappen, tinha um carro muito rápido, chegou a atacar. O que dá a impressão? Que quando relarga, o pneu ainda está, né, numa temperatura ideal, a Ferrari tem uma sobrevida ali, consegue para cima, mas logo que os pneus começam a esquentar, a Red Bull começa a ficar, não diria nem esquentar, né, começa a chegar num limite de desgaste maior, aí o carro da Red Bull volta a ficar melhor. E o Russell foi para cima nesse momento do Hamilton por fora, né, o Hamilton protegeu, ele saiu da pista, foi até outra coisa interessante do Russell, né, ele saiu da pista e concluiu a ultrapassagem, só que se ele concluir e fica na frente, ele ia ser penalizado. A regra que mudou para esse ano, a direção de provas não fala mais para voltar à posição, fica na cabeça do piloto e da equipe se eles acharem que tem que devolver ou não, só que a punição vem depois. Então era certo que viria a punição, provavelmente veio uma ordem da equipe para destrocar, o Russell depois de uma volta destrocou e acabou voltando a passar o Hamilton. Nesse momento, Sérgio Pérez tinha uma tentativa para cima, porque o Pérez também parou e trocou os pneus, então a gente de fora achava que o Pérez ia ser o piloto até para tentar brigar com uma vitória, eu imaginava, né? Com pneu novo, um carro que anda bem de reta e bom de ultrapassar, e via que ele não desenvolvia na reta, que é onde é o forte da Red Bull. Então foi aquilo lá que depois da corrida ele mesmo, a própria equipe falou que eles perderam em torno de 30 cavalos. Então nesse momento ele estava longe do Carlos Sainz, mas deu uma mergulhada, até quase se tocaram, quase bateram aí, mas ele falou que era a única tentativa que ele tinha, porque ele sabia que tinha esse problema grande de performance, e ele falou também depois da corrida que se tivesse com a potência total do motor como ele tinha no começo da prova, ele tinha chance até de vitória. Ele acabou escorregando para fora, tomou o X, o troco do Carlos Sainz, e a partir dali não conseguiu mais atacar. Aí mais para frente, mais um toque aí de dentro do carro do Ocon, que aliás fez uma grande corrida também, ele que largou no fim do grid, porque bateu nos treinos, não conseguiram arrumar o carro dele, fez uma grande corrida. E o Mick Schumacher foi para ultrapassar o Sebastian Vettel, o Vettel não viu. Você vê que o Mick já estava do lado, ele entrou, e ele até entrou no rádio falando, não vi de onde veio essa batida, então até uma culpa maior do Vettel por não ter visto, né, o Mick Schumacher por dentro ali. E aí, daí para o final, a gente já conhece, o Verstappen conseguiu dominar com uma certa tranquilidade, chegou, né, a 3 segundos na frente do Leclerc, o Sainz também acabou chegando 2 segundos na frente do Pérez. Classificação final, de surpresas aí, acho que o Carlos Sainz voltou a mostrar, né, falar o porquê que veio para a Ferrari, apesar de na classificação ter andado praticamente no mesmo ritmo do Leclerc, na corrida faltou um pouquinho, mas pelo menos voltou a pontuar para a Ferrari, foi importante, o Max Verstappen venceu, só que os dois carros da Ferrari ficaram em segundo e terceiro, isso para campeonato de construtores é muito bom. O Russell, um fim de semana perfeito, era o máximo que ele conseguiria tirar, seria um quinto lugar, largando de 12º, para mim foi, né, um dos pilotos do dia aí, contando com muita sorte, né, mas enfim, com um carro que não era para chegar em quinto, trocou os pneus. O Hamilton, que facilmente era o piloto para chegar no máximo em quinto lugar, mas pelo erro de estratégia, não pelo erro, né, pela falta de sorte do momento do safety car, ficou para trás. O Bottas com aquele erro, o sétimo, o Ocon que veio lá de trás, um ótimo 8º lugar, depois veio o Alonso, Albon também que largou lá de trás com a Williams, acabou fazendo mais um pontinho para a equipe, e depois veio Stroll, Tsunoda, Ricardo, McLaren muito mal,
com Latifi, Mick Schumacher, Magnussen, Vettel, Gasly, Norris e o Guan Yu Zhou, que também teve problemas. E para o campeonato, continua a coisa muito boa para o Leclerc, que ainda apesar de não ter um carro tão rápido no momento quanto a Red Bull, eles são muito próximos ali, mas tem andado. O fato que a Red Bull, a hora quando termina a corrida, o Verstappen, quando acaba a corrida, ele vence. Isso é o que aconteceu esse ano, ou ele quebra ou ele vence. Então precisa melhorar um pouco, né? Ele teve problemas nos treinos. O Pérez voltou a ter problema na corrida, mas conseguiram terminar a prova. Então ainda que parece que a Red Bull ainda tem esse problema de confiabilidade. Enquanto isso, o Leclerc vem se mantendo na frente, 104 pontos, com o Verstappen 85, Sérgio Pérez 66, o Russell conseguindo se manter ali na frente do Sainz. Obviamente isso não parece que vai durar muito, porque a Mercedes tem um carro que precisa melhorar. Eles estão, Toto Wolff falou após corrida aí que eles vão insistir um pouco mais nesse carro, mas se vê que já em Barcelona, na próxima corrida, se não tiver uma leitura muito boa, eles vão ter que mudar o projeto do carro para já pensar num outro projeto para tentar bater e igualar pelo menos a Ferrari e a Red Bull. O Hamilton em sexto lugar, Norris é o sétimo, com Bottas em oitavo, Ocon, Magnussen, Ricciardo, Tsunoda, Gasly, Vettel 4 pontos, o Albon ali com mais um pontinho 3, o Alonso só com 2, o Stroll também com 2, o Guan Yu Zhou tem aquele único pontinho que ele conseguiu. Mick Schumacher ainda e o Latifi são os únicos pilotos que ainda não pontuaram, então seguem ali para trás no campeonato. Para briga de construtores, a Ferrari segue viva ali, mas nem tanto, né? Porque é um 157 para 151, tudo indica que essa briga vai ser muito apertada e, no meu ponto de vista, mesmo que a Mercedes reaja, não acredito que eles vão ter tempo de reagir para vencer esse campeonato, pelo menos de construtores, assim como de pilotos. Eu acho que cada vez que passa um fim de semana fica mais complicado. E é isso aí, agora a próxima corrida, dia 22 de maio na Espanha. Vamos ver se a Mercedes de repente traz alguma novidade. Será que eles conseguem fazer, reacender, reviver esse carro da Mercedes, ou será que vão ter que trocar esse projeto? O fato que eu tenho certeza que até o final da temporada a Mercedes vai estar junto, só que das duas melhores, só que eu acho que talvez vai ser um pouco tarde demais. Então esperar esse GP da Espanha, várias equipes trazendo upgrades, vamos ver quem se dá bem e até lá, até dia 22 de maio. Um abraço!